Bem, do Superman, então vou pegar aqui o Shift A, vou vir aqui em Plane, vou dar um RX90, vou subir ele. De primeira aqui, eu vou jogar ele em cima aqui desse desenho do Superman. Vou dar um Tab e vou selecionar essas duas arestas aqui e arrastar mais ou menos pro meio. A qual aqui eu vou adicionar o ADD Modifier, o Mirror, para ele repetir os lados aí. Eu vou ativar o Clipping e eu vou conectar esses lados. Eu vou dar um Z Wireframe aqui. Vou só diminuir aqui com o Tab. Para diminuir a gente apertar S, né? Então vou selecionar essa área e vou estender aqui. Fazer mais ou menos aí o formato mais ou menos um triângulo aí de ponta cabeça, né? Como referência eu vou puxar um pouquinho para cima aqui. E a gente tem aqui o formato, né? Parece uma pipa. E a gente pega ele e faz o S dentro. E o que é interessante a gente fazer? Eu vou selecionar esse cara, essa área aqui, eu vou dar um E, S, eu vou subir aqui, vou dar um Z Wireframe aqui. E ele tem que ficar bem próximo, né, do desenho aí. Então vou arrastar essa parte um pouquinho para baixo, essa daqui mais para cá. Bem, daí eu tenho aqui o formato, né, do S aqui, do logo, né, do Superman. Eu posso dar um E para cá, mas eu ainda não vou fazer ele no 3D, porque eu tenho que adaptar isso no peitoral aqui do meu personagem, né? Então o que é interessante eu fazer? Eu vou pegar, deixa eu ver se eu já consigo selecionar aqui, que fica mais fácil. Ele tá com um risco aqui, parece que tá bugado. Eu vou selecionar ele, deixa eu ver o que dá para fazer aqui. É que basicamente, ó, como ele tá chapado, eu vou jogar ele um pouquinho para frente aqui e vou deletar essa parte de trás. Eu vou dar um Delete Faces. Agora sim, e eu vou vir aqui, eu vou dar um 5 e 1, eu vou fazer novamente aqui o S, né, do Superman. Eu vou adicionar uma nova camada. Na verdade eu vou dar um Shift A e vou criar um novo objeto, né, porque o Mirror ele vai deixar os dois lados iguais, e como um S não precisa ter os dois lados iguais, né, a letra S, então aqui eu não preciso ter aí o Mirror. Eu vou clicar aqui, vou selecionando essa área e eu vou contornando aí, desenhando mais ou menos em cima do meu personagem. Vou selecionar aqui, arrastar mais um pouquinho para cá. Eu vou selecionando, eu vou apertando o E, né, para ele simplesmente ele vai aí ajudando a tomar forma, né, o S aí ele vai expandindo, né, o meu 3D aí certinho. Aqui eu vou dar um EZ, aqui eu vou dar um Ctrl R. Olha só que interessante, a gente já tem o formato aí. Agora basicamente a gente transformar esse 2D, né, aí no corpo do Superman, a gente já consegue adaptar para 3D. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Eu gostaria que ele ficasse bem gigante, né, que nem é das HQs, né. Vou voltar aqui pro modo de render. Vou deixar ele bem no centro, mais ou menos aí. Vou jogar aqui. E o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar esse objeto do Superman. Vou pegar, por exemplo, essa parte de cima aqui. Eu vou selecionar ela toda e vou jogá-la bem para trás aqui até relar no corpo do Superman. Então eu vou selecionar essa área aqui também e vou modificando ele só nesse eixo Y, né, que é essa reta aqui verde, ó. Eu vou puxando aqui na setinha verde até encostar. Daí ele já vai tomando forma e eu vou selecionando aqui e vou puxando até ele ficar na anatomia certinha aí do Superman. Não se preocupem se alguma coisa ultrapassar ou ficar meio estranha, a gente vai readaptando aí certinho. Daí eu já faço isso com essa parte aqui de cima, né? Vou selecionando aqui, jogando para frente, vou selecionando essa área e vou finalizando aí praticamente já pelo menos a borda dele aqui. Olha só, se eu tirar essa parte, olha só que interessante que ele já fica, né? Parece o uniforme já. Claro que falta a capa e a textura, tudo, mas aí já lembra um pouco mais do visual do Superman. E agora eu vou jogar esse S aqui em cima. Eu vou fazer o mesmo processo, só que eu vou jogando ele aqui, ó,
Vou jogando ele mais ou menos pra cá, até encostar aqui no logo aqui do Superman. Vou selecionar essas áreas aos poucos, né? Se vocês quiserem, vocês podem pegar a parte de baixo primeiro e depois ir jogando aqui. Daí vai a critério de vocês. E o que importa agora é um pouco de jogo de paciência, né? Pra gente... Eu já fiz besteira aqui. Deixa eu ver, é só arrastar aqui no eixo Y, né? Cuidado para não pegar o eixo errado, né? Aquela vez eu já peguei o eixo Z de altura, então acabou dando errado. Mas aqui eu já vou contornando, ó, já vai ficando bem legal. Eu já vou finalizar aqui. Vou jogar aqui também. E assim eu vou jogar dar um Ctrl R para fazer essa subdivisão. Que assim eu já consigo jogar ele um pouquinho para frente. Aí eu vou jogar ele todo aqui na real. Bem, agora o que a gente faz, a gente seleciona essa parte, tipo a borda, né, do logo dele. E agora vai dar um E para frente aqui, ó. Só que nem tanto, né, senão vai ficar uma armadura do Homem de Ferro. A gente não quer isso. Eu vou selecionar aqui. Também a gente percebe que tem alguns detalhes aqui para organizar. Nessa parte aqui, vou selecionando essa área. E assim eu vou fazendo algumas adaptações aí, ó, para o nosso Superman ficar certinho. O que é interessante agora, eu vou selecionar essa parte aqui, eu vou dar um new no meu material e vou colocar cor vermelha, né? Eu vou mudar o nome aqui, colocar aqui vermelho símbolo, porque aqui no meu outro objeto eu vou vir aqui, vou dar um new, eu vou vir aqui e selecionar o material aqui vermelho. Eu vou dar adicionar mais um material, vou dar um new, eu vou colocar uma cor aqui mais escura. Eu vou selecionar essa parte aqui de dentro do meu personagem. Eu vou selecionar o preto e dar um async. Daí ele já vai ficar assim, mas ele tá muito quadradão. Como é que eu faço para suavizar, né, esse 3D? Eu vou dar um Object. Eu vou dar um Shade Smooth. Faltou selecionar aqui, ó. O Shade Smooth ele vai dar uma suavizada no 3D. Mas para não ficar esse aspecto meio de Play 2, o que a gente pode fazer? A gente vai dar adicionar aqui um material de Subdivision. E ele começa a arredondar mais aí o meu 3D. Mas como é que eu faço para consertar essas bordas que ficou muito arredondada? Eu vou vir com o Ctrl R aqui e eu consigo aí já selecionar. Vou apertando o Ctrl R e vou fazendo aí essa área aí certinho. Vou selecionando aqui. Olha só, já tá ficando com o visual bacana. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui, vou colocar o Subdivision. Vou dar um Ctrl R. Na verdade não precisa de Ctrl R, mas eu vou selecionar ele todo aqui, ó. Ctrl L de lápis. E vou dar um EY aqui. Eu meio que vai entrar, né, dentro do Superman aqui. Mas daí eu vou dar um Ctrl R aqui. Ele vai dar uma enchida pra fora. E aqui eu vou já finalizar as outras partes aqui também. Mas vocês percebem que o logo aí do Super já tá completo aí.